Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim comentar com vocês sobre o conto, de Lima Barreto intitulado de A Nova Califórnia. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, nessa semana, então, chegou a vez a gente comentar sobre mais um conto aí nacional, Recentemente eu conversei com vocês sobre o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. E agora, então, vou trazer de volta, um autor que eu já falei sobre ele nesse ano, com o livro Clara dos Anjos, que esse, no caso, é um romance, E hoje eu vim comentar sobre um conto de Lima Barreto, que foi escrito no ano de 1910. Lima Barreto, um escritor aí do pré-modernismo, aqui no Brasil, que não é uma escola literária, mas sim uma fase de transição aí entre alguns movimentos, Lima Barreto, ele nasce no Rio de Janeiro no ano de 1881 e veio a falecer no ano de 1922 aos seus 41 anos. No vídeo de Clara dos Anjos eu falo um pouquinho mais sobre essa mini biografia que eu fiz, sobre Lima Barreto. Então, caso você queira saber um pouquinho mais da história de vida do autor, eu vou deixar o link aí nos cards do vídeo para vocês conferirem, pois hoje o foco do vídeo é realmente só conversar mais sobre esse conto aqui dele. Bom, os textos de Lima Barreto, eles sempre trazem um pouco dessa crítica social por trás deles, mostrando um pouco da desigualdade, mostrando o Brasil, de fato, como ele é na visão desses autores, que é uma das características, inclusive, do pré-modernismo, obviamente, Quando eu li aqui Clara dos Anjos, eu lembro de ter gostado muito desse livro aqui, mas eu sinto que faltou algo ali no final, sabe? E agora, com esse conto, de aproximadamente 7 páginas, eu sinto que eu gostei mais desse texto aqui de Lima Barreto do que propriamente dito o Clara dos Anjos, tá? Não que Clara dos Anjos seja ruim, longe disso, eu só gostei mais, do conto A Nova Califórnia. Bom, esse conto ele é narrado em terceira pessoa, dividido também em 3 partes, pelo menos aqui nessa versão que eu encontrei lá no site do domínio público, que inclusive é um livro, que está em domínio público, obviamente, então você pode ler ele de graça, aí, o PDF, de forma legalizada. E a história é ambientada, então, em uma pequena cidadezinha lá do Rio de Janeiro, chamada, então, de Tupiacanga, uma cidade de pouquíssimos habitantes, cerca ali de 3.000, e é uma cidadezinha bem pacata, inclusive, que um certo dia chega um homem bem misterioso, por lá naquele local, chamado então de Raimundo Flamel. Logo, muitos começam a fazer várias teorias em relação àquela figura que todos muito julgam, inclusive, então fazem diversas teorias sobre ele, o carteiro, o pedreiro, começam a desconfiar daquele rapaz, até que certo dia, então, o boticário da cidade, Bastos, o boticário basicamente é um farmacêutico, descobre que ele é um sábio, ou seja, um químico, digamos assim, que se refugiou naquela pequena cidade para dar continuidade aos seus estudos de forma um pouco mais reclusa, digamos assim. Logo, todos aqueles que julgavam aquela figura, aquele homem, começam então a tratá-lo bem, a venerá-lo, digamos assim. Então, a partir do momento que descobre-se que ele é um químico, um sábio, digamos assim, todos passam a tratar muito bem, param de o julgar, digamos assim, e deixam de tratá-lo com desconfiança para tratá-lo, então, com muita confiança, Entretanto, tem uma pessoa lá da população, que não vai muito com a cara desse rapaz, que é o Capitão Perino. Ele se trata, então, de um mestre de escola, e um redator também do Jornal da Cidade. Ele, inclusive, faz alguns artigos lá, fazendo algumas suposições, do Flamel, de quem realmente ele é. Isso não dá muito certo, as pessoas não dão muito ouvido a ele. E os anos vão se passando, o Flamel ele vai ganhando mais confiança dos habitantes daquele local, mas mesmo com essa confiança, com essa admiração que todos têm por ele, muito pouco se sabe das reais intenções de Flamel, poucas pessoas o conhecem, de verdade, digamos assim, pelo fato dele ser uma pessoa muito reclusa. Um certo dia, então, Flamel vai até a farmácia do Bastos, para conversar com ele em particular, e logo Bastos fica super entusiasmado e curioso, para saber em que ele poderia ajudar, aquela figura que ele tanto admirava, Então Flamel diz a ele que está fazendo um experimento e que precisará um pouco da ajuda do Bastos aí, Esse experimento se trata, então, de transformar os ossos, de humanos daquele local em ouro. Claro que Bastos vai aceitar isso, porém o Flamel diz também que vai precisar de outras 2 pessoas para servirem de testemunhas, digamos assim, desse experimento dele. Então Bastos, ele indica 2 nomes aí para o Flamel, que se trata então do Coronel Bentes e também do Tenente Carvalhais. Então esses 3 vão ajudar aí o Flamel, meio que às escondidas, com esse experimento, mas para surpresa de todos, Flamel desaparece, da cidade dias depois. Então, não é dito aqui no conto, para onde ele foi parar, o que aconteceu com ele,
mas acredito eu que ele tenha aí fugido, né, percebendo então que aquela cidade ficaria sabendo daquele experimento, aquilo tudo se tornaria uma confusão para ele, então ele decidiu fugir para continuar os seus estudos em uma outra cidadezinha pacata, né. Mas logo então se descobre que crimes estão sendo cometidos dentro daquela cidade, mais especificamente no cemitério. Eles descobrem, né, que tem pessoas roubando os ossos dos mortos daquele local e a cidade inteira se escandaliza, né, com esta notícia, né. Todas as pessoas ficam considerando aquilo, inclusive, um sacrilégio, né, digamos assim. Até porque aquela cidade não estava muito acostumado com crimes, né. Existe até um crime aqui que o Lima Barreto narra, né, dentro dessa história, que foi um dos poucos que ocorreu por lá. Um trecho que narra um pouco, né, dessa reação que os habitantes têm por lá é o seguinte: mas qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes que se tem na memória? Não se tratava de um esquartejamento ou coisa do tipo. Não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto, era coisa pior, sacrilégia aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego do seu cemitério do Campo Santo. Então esse cemitério, né, como a gente pode ver aqui no trecho, se chama Sossego. Então começa a procura aí desses bandidos, né, que estão roubando esses ossos lá dos mortos, né, daquela cidade. Então alguns dias se passam e esses dois criminosos são pegos no flagra e obviamente são aí o Coronel Bendes, né, e também o Tenente Carvalhais. Um deles é morto de tanto ser espancado pela população que quis se vingar, né, daquele crime horrendo, e um deles sobrevive, contando então todo o plano, né, sobre esse experimento e tudo mais. Toda a população vai então à procura do Bastos, né, que é o boticário lá da cidade, que tem essa receita, né, de transformar os ossos dos mortos em ouro, e ele diz, né, para a população que se eles pouparem a vida dele, ele sim mostrará para eles o como fazer o ouro. Toda a população aceita então aquela condição, e aí a gente vê um pouco da hipocrisia, né, com que aqueles habitantes agiram. Porque no momento que aquilo não era do interesse deles, né, no momento que aquilo não traria coisas boas a eles, eles julgavam muito, né, quem estava cometendo esse crime. Mas a partir do momento em que aquele crime também vai dar um benefício individual para cada um, aquele crime não passa a ser mais tão grave assim, né, digamos. É interessante, né, aí ver como a moral daquelas pessoas é abalada, né, a partir desse momento, ou como a ambição deles, né, a ganância toma conta daqueles habitantes, e naquela mesma noite todos vão se concentrar dentro daquele cemitério para pegar um osso para si, né, e assim conseguir o seu ouro, né. Porém, como boa parte da cidade se concentrou dentro daquele cemitério, obviamente que não ia ter osso para todo mundo ali. E logo aquele cemitério se torna um palco de brigas e uma guerra, né, basicamente, começa a acontecer ali dentro, onde pessoas começam a se matar para conseguir o seu pedaço de osso. E no dia seguinte, né, como narra aqui mesmo no conto, tinham mais mortos do que vivos naquele local, né? E ironicamente, né, uma das poucas pessoas que não participou daquela briga insana foi o bêbado da cidade, né? No fim, acaba que quem se dá bem nisso tudo é o Bastos, né, que ficou com a receita daquela de transformar o osso em ouro, e o Flamel, né, que provavelmente fugiu e continuou seus experimentos. Algo que me chamou a atenção ao ler esse conto, ao saber da existência dele, né, foi justamente o título dele, né, A Nova Califórnia. E esse título, ele faz uma referência, né, ele ironiza, digamos assim, a corrida do ouro que ocorreu lá nos Estados Unidos, na Califórnia, no ano de 1848, onde é descoberto, né, que tem ouro em um certo local lá da Califórnia, e assim muitas pessoas se concentram lá para conseguir o seu ouro também. Inclusive pessoas, né, de outras partes do mundo vão para lá conseguir o seu ouro. Então aqui o Lima Barreto faz a sua versão, né, da corrida do ouro de Califórnia, só que agora aqui no Brasil, Rio de Janeiro, nessa pequena cidadezinha. É um conto que, apesar de ter esse final trágico, né, onde boa parte da população morre, todos são tomados aí pela ganância, pela hipocrisia, né, digamos assim, é um conto até que é narrado de forma leve, até mesmo divertida em certos momentos. Eu gostei muito da forma em que o autor ele conseguiu ironizar certas coisas, ele foi sarcástico em alguns momentos, as críticas em que ele traz também são bem legais, né, ficam bem ali nas entrelinhas, mas a gente consegue pegar essas referências em que ele traz. Então foi um conto muito legal de ler, eu gostei demais dessa referência que ele faz à Corrida do Ouro, né, que ocorreu lá na Califórnia. É um conto muito bem escrito, você não se cansa de ler. Enfim, eu gostei muito aí de ler mais esse texto de Lima Barreto, que não é meu autor nacional favorito por enquanto, mas eu estou gostando, estou achando interessante aí as obras dele. Talvez eu dê mais uma chance aí a algum outro romance dele, né?
Talvez eu leia em breve, né, O Triste Fim do Policarpo Quaresma, que é o seu livro mais conhecido. Mas enfim, por enquanto ficamos aqui com A Nova Califórnia. Gostei muito desse conto, recomendo a todos vocês. Se você tem alguma observação a fazer esse vídeo, é só deixar aí embaixo nos comentários. Se você já leu também, diga o que você achou, o que você achou mais interessante também nessa narrativa. E eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!